Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje chegou a hora da gente finalmente poder dissecar um pouco mais a fundo esse novo filme da Disney que está em exibição nos cinemas, Mufasa, o Rei Leão. Eu já fiz um vídeo de primeiras impressões, onde eu disse pra vocês se eu gostei ou não, quais são as minhas impressões a respeito do filme, e hoje a gente vai, como eu falei, ir um pouco mais fundo. Eu vou tentar explicar pra vocês com um pouco mais de detalhes e com spoilers, obviamente, quais são os motivos de eu ter gostado ou não de Mufasa, o Rei Leão, e das minhas reações com esse filme serem tão extremas. Mas antes, inscreva-se no canal se você puder ajudar o canal Disnéfilos a continuar crescendo, deixa o like no vídeo que é muito importante, para ajudar ainda mais, se você puder dar um hype no vídeo, para esse vídeo ser visto por mais pessoas, isso ajuda bastante o canal a crescer. E agora sim, vamos pro que interessa. Roda a vinheta. Como eu antecipei aqui no começo, as minhas reações com Mufasa, o Rei Leão, são muito intensas, são muito fortes. Coisa que não aconteceu, por exemplo, com o Divertidamente 2 ou com o Moana 2, que são filmes que eu também gostei bastante. Eu me divirto mais assistindo Moana 2, que eu já assisti várias vezes no cinema, pelo menos 5, do que com o Divertidamente 2, que eu já fui um pouco mais acanhado. Só que o cerne da questão é o seguinte, as minhas reações não foram tão intensas com esses dois filmes. Com Moana 2, não é um filme que eu cheguei a amar, é um filme que tem muitos problemas, mas aí eu falo, eu não cheguei a amar nada em Moana 2. Nada eu olho pra Moana 2, caralho, isso é foda. E também não tem nada que eu olhe pra Moana 2 e falo, isso é uma bosta completa. É tudo razoável, sabe? É um filme bem equilibrado no eu gostei, no até que é bom, no legal, Não tem nada muito bom, também não tem nada horrível. O mesmo vale pra Divertidamente 2, sabe? Não é um filme que consegue atingir um nível de excepcionalidade na criatividade e na perfeição que o primeiro filme atinge, o de primeiro Divertidamente, mas também não é um filme que ofende em nenhum momento e ele consegue manter um ritmo de caramba, isso é bom, caramba, isso é bom, caramba, isso é bom, por boa parte da rodagem, Já aqui com o Mufasa, o Rei Leão, por isso que eu tô dando esses dois exemplos, as minhas reações são muito mais intensas, porque existem coisas nesse filme que são realmente muito fodas. E aí a gente volta pro meu vídeo de expectativas, onde eu disse que esse filme tinha muito potencial para ser um puta de um filmaço, e esse filmaço tá aqui, sabe? Tem muita coisa muito boa em Mufasa, mas tem muita coisa que é muito ruim. Tem muita coisa que é ofensiva, tem muita coisa que você olha e fala, eu não acredito que eu estou vendo isso. E por isso as minhas reações com Mufasa são tão intensas, Mas o que são essas coisas? O que eu acho tão bom e o que eu acho tão ruim? Para explicar pra vocês, a gente tem que entrar numa questão que é a seguinte, Mufasa parece muito que tá fazendo de tudo pra agradar o público. O que esse filme me transparece é que tudo que acontece nele, tudo que é feito aqui, é feito de maneira desesperada para agradar o público. E aqui eu tô querendo dizer, não é que o filme, todo filme é feito para agradar o público, nenhum filme é feito para desagradar, enfim, Até existem filmes feitos para desagradar ou para chocar, mas é fato que tudo tem um motivo de ser legal, que as pessoas gostem disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, parece que foi feito um checklist de coisas aqui que precisavam estar nesse filme, porque é a Disney tentando fazer de tudo pro público gostar, sabe? É uma tentativa de chamar atenção. Olha só, público, me notem, eu tô tentando agradar vocês. E isso é o tiro pela culatra de Mufasa, porque na tentativa de fazer de tudo para agradar o público, Mufasa, o Rei Leão, esquece de contar uma boa história, ou esquece de contar bem a boa história que tem para contar. Em qualquer filme, até filme da Disney, sempre o ponto principal tem que ser a história, tem que ser a narrativa, e quando tentar agradar o público se torna mais importante do que a narrativa, isso pode acabar se tornando um problema, e é justamente o que acontece aqui em Mufasa. Por isso que eu não posso culpar o Barry Jenkins pelo resultado desse filme, porque claramente ele não está contente com o resultado, e é claro também o que poderia ser mudado aqui. Então, como um bom diretor que eu sei que ele é, eu tenho plenas convicções de que ele saberia aonde mexer, de que ele saberia o que fazer para fazer desse filme um bom filme, não só para agradar o público. E o que é? Quais são essas tentativas de agradar o público, Quais são esses berros que o filme dá tentando chamar a atenção do público? Tem várias coisas, Por exemplo, a quantidade de músicas é bem notável, A quantidade e o estilo das músicas, que é uma tentativa de emular o que foi feito no primeiro filme. Então tem uma Eu Quero Mais É Ser Rei, tem uma Be Prepared, tem uma Can You Feel the Love Tonight, tem músicas bem parecidas com o que tem de músicas no primeiro, Pra tentar seguir a risca. É esse tipo de música que o público gosta, é isso que vocês vão ter. A própria inclusão do Timão e do Pumba, que eu acho um dos maiores problemas de longe
grande desse filme é uma tentativa de agradar o público, porque eu mesmo disse que é uma das melhores coisas do live action de 2019, então é óbvio que tentar trazer esses personagens de volta e colocar a Kiara aqui, que é fofa pra caramba, o design dela é pra ser muito fofa, é óbvio que é uma tentativa de se conectar com as crianças e com o público mais infantil, pela fofura e pelo humor, e claramente isso não é algo que a narrativa pedia, não é uma coisa, pra contar essa história eu preciso do Timão e do Pumba e da Kiara. É óbvio que não, é óbvio que não. Mas a Disney precisa colocar o Timão e o Pumba porque o primeiro filme as pessoas gostaram. Precisa colocar a Kiara porque ela é fofa. Entende a diferença de tentar agradar o público para fazer bem a narrativa? Ainda falando do Timão e do Pumba, tem várias quebras de quarta parede, né? Autoconsciência. O roteiro desse filme tenta colocar nos personagens uma autoconsciência, uma autorreferência que não casa com o filme, mas isso é um óbvio aceno a filmes como Deadpool e Wolverine e séries como, sei lá, Rick and Morty ou outros projetos desses que são autoconscientes, sabe? Aí, pela autoconsciência, faz piada consigo mesmo e tal. Mas a maneira com que isso é incluído em O Rei Leão, como o Timão fazendo piada do musical, ou então deles falando de Hakuna Matata como se eles soubessem da importância da música e tal, isso é feito de uma maneira tão forçada e pobre que ao invés de fazer bem a narrativa e servir de bons acenos ao público ou de concertos de problemas próprios com a autorreferência, isso na verdade se torna o problema do filme, então também é mal feito. E claro, né, a óbvia tentativa de tentar engrandecer ainda mais o primeiro filme e trazer grandeza para esse, com diversas referências ao filme original. Aí existe aquela coisa da rima visual e da recompensa visual com algumas referências a coisas que aconteceram no primeiro, muito principalmente relacionado à relação entre o Mufasa e o Scar, alguns olhares, alguns movimentos de câmera planos, do Scar e do Mufasa, ou coisas dos dois, como por exemplo, várias vezes em que Mufasa tá pendurado em algum lugar e o Scar vem salvar ele colocando a unha na pata dele, igual acontece no primeiro filme e tal. Então tem várias dessas referências, mas também tem várias outras tentativas de criar histórias de origem para elementos de O Rei Leão, como se a gente tivesse preocupado com as origens desses elementos, e são coisas bem pobres, né? Por exemplo, tem a origem do cajado do Rafiki. Alguém se importa com o cajado do Rafiki? É para ser uma coisa grandiosa do filme, mas ninguém se importa. A origem da Pedra do Reino, cara, isso é uma das piores coisas desse filme. Alguém se importava com como que a Pedra do Reino tá daquele jeito? Seria muito mais legal se eles encontrassem a Pedra do Reino, se a Pedra do Reino fosse mostrada pela primeira vez em um plano engrandecedor, né? Já é um lugar imponente e agora esse lugar imponente faz parte dessa história. Mas não, eles tentam criar uma historinha de origem, a origem da cicatriz do Scar e do nome dele. Tá bom que isso faz sentido e isso era primordial para esse filme. De todas essas origenzinhas que o filme tenta colocar, a mais importante era a do Scar e da sua cicatriz. Mas, apesar de ser bem feita, e aí a gente vai entrar numa segunda questão, que é a questão da história versus a narrativa. Apesar disso ser bem feito, né, apesar da história ser boa, de como a cicatriz do Scar surgiu, essa história é boa, a narrativa não sabe conduzir essa história. Na verdade, eu não vou culpar só a narrativa. E eu vou sempre falar essa palavra aqui, porque eu quero isentar o diretor Barry Jenkins e eu vou explicar pra vocês depois. Mas não é só a narrativa. Esse filme tem dois grandes problemas. Esse filme tem dois grandes vilões. Esses vilões são a narrativa e o roteiro de Jeff Nathanson, que é uma porcaria. O texto é ruim. Vamos para essa parte da cicatriz do Scar para poder exemplificar isso para vocês. A história é boa, entendeu? Como eu disse, esse filme tem spoilers, então se você não viu o filme, eu tô contando o final. Tem lá a batalha do Kyros contra o Mufasa, a última batalha, eles caem naquele precipício, né, como se fosse uma caverna. O Kyros vai finalmente dar o golpe final ali no Mufasa, aí o Scar entra na frente e o Kyros dá o golpe no Scar. E aí vem aquele arrependimento de ter entregado o irmão, que isso é muito legal, mostra a dualidade da personalidade do Taka nesse filme, que é genial, é excelente, é o melhor personagem do filme, fora o Kyros, que eu também gosto como vilão. Então tem a história é muito boa, sabe? Até aí tava ótimo. Aí vem o vilão, que é o texto, né? O texto, no final, tem lá a cena do Scar pedindo perdão pro Mufasa, aí ele chega pra galera e fala, ó, galera, enquanto eu for rei, o meu irmão vai poder ficar aqui, tá tudo bem e tal, mas eu nunca vou poder falar o nome dele de novo. Se ele chega e fala assim, eu nunca irei repetir o seu nome outra vez, e corta com a expressão do Scar de decepção e de inveja, sabe? Aquela coisa dúbia.
seria perfeito. Mas não, ele precisa chegar e falar, eu nunca vou repetir o seu nome outra vez. Aí o próprio Scar tem que dizer, então me chame de Scar e tal, pra você nunca esquecer de mim e tal. Ou seja, além de explicar a origem do nome e a origem da cicatriz, ainda explica o motivo. Isso é de uma pobreza e de um emburrecimento do texto que chegou a me irritar na segunda vez que eu assisti. A partir do momento que o Mufasa fala, eu não quero falar o seu nome outra vez, ponto. Todo mundo já sabe que a partir de agora vão chamar ele de Scar, seja lá por quê, e todo mundo já deduziu que Scar significa cicatriz também, que é uma marca no passado do Mufasa, ou seja, o significado tá lá, tanto na vida do Scar quanto na vida do Mufasa. Precisa botar isso no texto com um diálogo tão idiota desse jeito? E aí tem outros diversos diálogos, né, durante o filme, em que a interação entre personagens é mal feita, é burra, é idiota, sabe? Isso me incomoda muito, porque a história que tá acontecendo é muito boa, mas a interação entre esses personagens é feita de forma idiota, e isso é culpa do roteirista. Por isso que é importante a gente saber separar o que é narrativa, o que é história e do que é roteiro. Roteiro é como as coisas vão acontecer, e a parte escrita disso, isso é o texto, né? O que vão falar, como vai acontecer e tal, esse é o roteiro. A história é o que acontece, e a narrativa é como isso está sendo contado pra gente, né? Aí a gente tem o problema da narrativa, que era onde eu queria entrar. Por exemplo, como eu falei no começo do vídeo, em que momento é importante para esse filme, para essa história, para essa narrativa, a inclusão do Timão, do Pumba e da Kiara? Nenhum momento. Esses personagens não servem para nada. O Rafiki é importante no passado. No presente, não. Esses personagens são importantes pro Rei Leão 2, pro futuro. Para essa história, eles não servem para nada. O filme tenta fazer até uma relação da Kiara com o Mufasa, que é uma bosta completa. Portanto, a inclusão desses personagens serve unicamente para aqueles dois motivos que eu expliquei. Para Disney tentar agradar o público com os personagens que a gente gosta. E aí tem um segundo motivo, que é para servirem de alívios cômicos. Mas esse motivo não se justifica porque, me desculpem quem gostou, mas eu não consegui dar uma risada com o Timão e o Pumba. Tá bom, uma ou outra, um sorrisinho, mas as melhores piadas do filme vêm do Rafiki, no presente. E os momentos de alívio mais divertidos e mais aliviantes e mais gostosos vêm da relação Taka e Mufasa. Portanto, não existia necessidade da inclusão de personagens engraçadinhos para fazerem humor e para trazer o alívio cômico. Porque o alívio poderia ser feito pela relação do Mufasa e do Taka, brincadeiras entre os dois, uma piada entre um e outro, uma piada da relação dos dois. Isso faria a gente rir também e a gente se aliviar. Corta o motivo do Timão e do Pumba estarem nesse filme. E o próprio Rafiki, quando entra na história, também se torna um alívio cômico muito competente, mais do que o Timão e o Pumba. Portanto, essas interrupções do Timão e do Pumba, que não servem pra nada ali, só porque precisa ter esses personagens, além de gastarem um tempo muito precioso, interrompem a narrativa, sabe? É diferente quando você se alivia, é diferente quando você tem um momento de tensão, aí o filme transiciona para um momento de alívio. Você tem um momento de paixão, aí transiciona para um momento engraçado. Você tem um momento dramático, transiciona para um momento mais leve. É diferente quando a própria narrativa faz essas transições, o filme até faz isso, do que quando acontece uma coisa, vem uma interrupção para quebrar completamente o clima. Às vezes você precisa dessa transição. E a presença do Timão e do Pumba tira justamente essa necessidade dessa transição. E esse tempo gasto com esses personagens, aí a gente volta para a narrativa, é um tempo que seria precioso para desenvolver as relações entre esses personagens. Por exemplo, vamos lá, uma das cenas mais fodas desse filme, que é a cena onde o Mufasa se perde dos pais dele. A gente tem a introdução da relação entre esses três personagens, são personagens que a gente simpatiza, tem uma música, tem Milele, aí já se perde. Rápido assim, ó. É pai pum, pai pum. Essa velocidade faz com que a gente não tenha se apegado o suficiente ainda com esses personagens para sentir a perda. A gente não sente a perda do Mufasa e não sente por ele quando ele durante toda a sua jornada sem os pais, porque a gente não teve ainda tempo suficiente para se apegar. Pega o próprio Rei Leão, quando a gente tem a morte do Mufasa. Quando o Mufasa morre, não é só a dor de ver o Simba perdendo o pai. Não é só essa a perda que é muito dolorida. A gente já se identifica com esses personagens, porque a gente teve pelo menos 3 cenas muito boas da relação desses personagens para estabelecer quem é Mufasa, quem é Simba, qual a relação dos dois e qual a relação dos dois
com o público. E isso em O Rei Leão acontece com menos tempo de duração do que acontece aqui em Mufasa, sabe? Então, pra você ver como esse tempo que é gasto com o Timão e Pumba seria precioso pra gente conhecer os pais do Mufasa, pra gente ter essa interação com eles, pra gente poder sentir a perda quando a perda acontece. O mesmo vale pra relação do Mufasa e do Taka. É uma relação que ela evolui de maneira muito drástica e muito apressada. Então, os dois se conhecem, os dois já são irmãos, aí os dois já estão grandes, aí os dois já estão apaixonados pela mesma mulher, aí, sabe, não tem tempo dessas coisas maturarem e isso faz uma falta danada. E esse tempo tá no filme, porque esse é um filme de 2 horas. Esse tempo tá nessas malditas interrupções do Timão e do Pumba. Aí, chega de falar mal. Chega de falar mal. Deve secar meu suor aqui, que eu tô derretendo. E olha que eu tentei abrir a janela, mas não tem como. Chega de falar mal de Mufasa. Por que que eu estou tentando isentar o Barry Jenkins? Porque eu acredito que ele não teve voz o suficiente para poder tomar as decisões que ele queria. Ele próprio já demonstrou várias vezes em entrevistas que não está contente com o resultado do filme. Justamente porque eu acredito que esses problemas são problemas visíveis até para ele. E a gente nota pelo menos um resquício de um bom diretor em cenas isoladas. Isoladamente, se a gente corta o filme em pedaços e analisa cenas isoladas, existem cenas que são espetaculares nesse filme. Por isso que eu falo que as minhas reações com ele são tão intensas, porque apesar de eu ter vários problemas conforme a história está sendo contada, com a história não tenho problema nenhum. A história do Mufasa, a história do Taka, a história da Sarabi, de todos eles juntos, é excelente. E tem cenas isoladas, aí eu falo, a cena do Mufasa se perdendo com os pais é muito monstruosa. A cena de corrida, quando o Mufasa e o Taka tem aquele primeiro duelo entre eles. Os números musicais são todos muito bons, muito superiores ao do primeiro filme. Algumas cenas do Kyros, para mostrar sua imponência, são excelentes. Aquela batalha que envolve o Mufasa e a mãe adotiva, né? A mãe que é do Taka, na verdade, contra 2 leões que são do Kyros, e aí tem até uma morte ali, a morte do filho do Kyros, é monstruosamente boa. A batalha final entre o Mufasa e o Kyros é inteira excelente. Cada cena de perseguição desse filme é foda. Aquela cena dos elefantes, cara, que cenas gigantescamente emocionantes. São cenas que faz você grudar na cadeira, você ficar tenso, você ficar arrepiado. E isso é a mão do diretor no filme. Por isso que é nítido que quando ele pôde mexer, ele soube o que fazer. Aí quando a Disney não deixa ele mexer, surge o problema. E tem até coisas nesse filme que eu não esperava gostar e que eu gostei, né? A gente precisa falar da expressividade dos personagens, isso é até meio óbvio, obviamente melhorou, e é bom que tenha melhorado. Eu gostei muito mais da fotografia desse filme do que da do primeiro, apesar de ter alguns problemas com a câmera girando, às vezes me dava tontura, a câmera girava demais, mas ainda assim a escolha dos planos e dos movimentos de câmera sempre comunicava alguma coisa, e isso às vezes tinha composições de verdadeiras pinturas durante o filme, e isso realmente me saltou aos olhos. Eu gostei bastante. O trabalho gráfico do filme é um espetáculo, e eu gostei da trilha sonora do Dave Metzger, que eu não esperava gostar. Apesar de ser uma trilha sonora bem genérica e de beber muito da fonte do próprio Hans Zimmer e de usar as melodias do Hans Zimmer, as melodias são bem utilizadas, bem orquestradas, casam muito bem com cada clima de cada cena, então eu gostei bastante. Apesar de às vezes tentar pautar as piadinhas, isso é até bom porque tinha piada que não tinha graça, então a trilha precisava fazer uma gracinha para pautar a piada. Isso aí é porque o compositor não é o compositor, mas ainda assim é uma trilha sonora razoável e isso me surpreendeu positivamente. A gente não pode deixar de falar das canções do Lin-Manuel Miranda, que são excelentes. Portanto, o resumo da ópera de Mufasa, o Rei Leão, é o seguinte: existia um filme aqui dentro que é excelente, mas a Disney não teve coragem de lançar esse filme. A Disney meteu tanto a mão que o filme saiu do jeito que saiu. Aí, resumo e repito o que eu falei durante o vídeo inteiro, as minhas reações são essas. Em vários momentos, nas cenas de ação, nos números musicais, em alguns momentos da história, eu estava apaixonado pelo que eu estava vendo, realmente arrepiado, empolgado, animado, emocionado, mas em vários outros problemas, principalmente quando o Timão e o Pumba aparecia, eu ficava revoltado, eu ficava irritado. Por isso que não dá pra dizer que o filme bom tá ali dentro, mas eu não posso ignorar tudo que eu detestei nessa merda só pra salvar o diamante, sabe? O diamante tá ali, mas ele ainda precisava ser lapidado. E é uma pena. É uma pena, é muito pior um caso de Mufasa, onde você percebe que o filme bom estava ali dentro, do que o caso de Moana, onde você nem vê se tinha um filme bom ali ou não. O filme bom de Moana, eles nem quiseram fazer, vai vir em Moana 3, não tá aqui. Agora, o filme bom de Mufasa tá aqui.
tá dentro desse filme e a Disney simplesmente estragou de propósito. Ai, caramba, como isso é decepcionante. Mas enfim, essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu preciso terminar logo esse vídeo, porque eu estou derretendo de calor. Como eu já pedi, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo. Também não se esqueça, se puder, de me dar um valeu demais aí nos comentários ou de hypar o vídeo, que ajuda bastante. Me siga nas minhas outras redes sociais para ter um contato mais próximo comigo e acesso a mais conteúdo. E por esse vídeo é isso. Aqui eu vou deixar o vídeo das primeiras impressões a respeito de Mufasa. Às vezes alguma coisa que eu falei lá eu não falei aqui. Se você não viu, pode dar uma olhada. E se você quiser saber o que eu achei de Moana 2, dá uma olhada aqui também. É um vídeo que não tem tantas visualizações e é importante também, então clica aqui para você saber, tá bom? E por esse vídeo é isso. Muito obrigado a você que assistiu aí até o final. Até a próxima e falou!